famosa fábrica de brinquedos Playtime Company foi fechada em 1995, permanecendo fechada até os dias atuais. O motivo de como ela foi fechada é quase nulo. Não se sabe muito ao certo o motivo do porquê dela ter sido fechada. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hag e eu estou aqui com mais um vídeo aqui nesse canal. E bom, é, eu nem consigo acreditar que realmente eu vou fazer um vídeo sobre algo que realmente tá até que popular atualmente. Tem tanta gente falando sobre Pop Playtime. E bom, esse vídeo sinceramente eu espero que vocês não levem tanto a sério, porque é mais sobre teorias que eu quero falar sobre tanto o Pop Playtime em si, sobre os últimos capítulos, como também teorias sobre o futuro da obra e possivelmente sobre o quinto e último capítulo da obra, que sinceramente eu acho que vai ser um dos capítulos mais, tipo, talvez enorme e talvez um dos mais interessantes sobre a obra, porque em si eu acho que vai acabar muito bem esse jogo extraordinário que é o Pop Playtime, que criou basicamente uma nova chance sobre o mascote horror. E bom, vamos logo pro vídeo que eu não quero enrolar muito, porque senão esse vídeo pode ficar um pouquinho longo. Então vamos logo. Bom, primeira teoria que eu quero falar sobre, que tipo, é realmente uma teoria. Tipo, não precisa levar a sério, eu tô falando sério, não precisa levar nem um pouco a sério o que eu vou falar. Mas é sobre o protagonista da obra, que sei lá o nome dele. Por enquanto vou chamar ele de Felipe, porque Felipe era basicamente um dos discípulos de Jesus Cristo e o protagonista é basicamente chamado de Anjo, o salvador da obra. Então, tipo, faz sentido o nome dele, por enquanto, ser Felipe nessa obra, sabe? Então, tipo, esse não é o nome dele, eu só vou colocar o nome dele só pra explicar o contexto desse negócio. Bom, a gente sabe que o Felipe, ele basicamente foi chamado para a fábrica depois de ver uma fita e também recebeu uma carta no correio, basicamente. Bem parecido com o Benda the Ink Machine, que sinceramente realmente parece uma referência ao jogo em si, sabe? E bom, a gente não sabe ao certo o motivo dele estar lá na fábrica. E sinceramente eu tenho umas teorias. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o protagonista, ele não trabalha desde sei lá quanto tempo na fábrica, sabe? Então, tipo, ele não estava presente na hora da alegria, sabe? Que se passou em 1995 na história de Pop Playtime. E também o jogo se passa em 2005. E bom, isso é uma diferença grande de tempo, sabe? Tipo, é por volta de uns 20 anos por aí do tempo do negócio. E tipo, ele não estava presente na hora da alegria. E bem, eu acho que tem um motivo plausível para isso. Bom, a gente sabe que na obra ele vai para a fábrica e uma das coisas interessantes no capítulo, que é no antepenúltimo que tivemos, que foi o terceiro, foi que ele teve um sonho que envolvia o Huggy Wuggy.
na história. Bom, vou dar uma explicada. No terceiro capítulo, o Catnap ele basicamente faz a gente dormir numa parte do jogo em si. E nessa parte a gente tem um sonho que tem uma televisão que aparece. E quando ela é ligada aparece o Huggy Wuggy. E sinceramente, isso é um pouco intrigante na história. Porque tipo, por que carambas o Huggy Wuggy seria o primeiro personagem que tipo apareceria num sonho que sinceramente foi forjado pelo Catnap? Então, tipo, isso provavelmente deve ter sido puxado da consciência do protagonista, sabe? Então, tipo, isso quer dizer, provavelmente, que o protagonista deve ter conhecido o Huggy Wuggy ou a pessoa que virou o experimento do Huggy Wuggy. E, sinceramente, a minha teoria é de que é o seguinte: ele provavelmente conheceu, aí ele viu o experimento, aí ele falou, tipo, já chega, eu não quero participar disso porque, sinceramente, é uma coisa desumana ver pessoas sendo usadas em experimentos para virarem brinquedos que, sinceramente, pode dar muito errado. Então, tipo, pode ter, tipo, essa parte de que o protagonista provavelmente viu alguém virando um experimento na obra, na fábrica, e sinceramente, tipo, ele desistiu de trabalhar. Outras coisas também, sabe? Tipo, por exemplo, o fato de que talvez o protagonista possa ser um experimento na obra. Porque, tipo, sinceramente, uma das coisas que é muito interessante, que, tipo, até agora não teve uma certa discussão, é sobre o fato de que o protagonista ele não comeu nada na obra até agora. Ele também não bebeu nada na obra até agora. E sinceramente a única coisa que ele fez que faz ele parecer humano é o fato dele ter dormido na obra. Então, tipo, será que o protagonista, ele como o Henry lá de Benedict Machine, ele não é um ser humano real, sabe? Porque tem esse negócio de que o protagonista lá no primeiro Bend, ele não come, ele não bebe, sabe? E tipo, no segundo jogo tem isso da protagonista meio que comer, sabe? Tipo, é opcional, mas ela come no jogo em si, sabe? Então, tipo, isso é uma das coisas que, sinceramente, são bem intrigantes na história por agora. E outra coisa também é que faz isso parecer real é, por exemplo, o fato de como o boneco é no jogo. Porque, tipo, a gente vê lá em Project Playtime que os personagens eles são basicamente bonecos que parecem, sinceramente, brinquedos bem simples, sabe? Então, tipo, isso é realmente uma das coisas que me intriga sobre o protagonista, sabe? Teve outros casos que também foram longe demais na minha percepção. Tipo, por exemplo, eu pensei que o protagonista era, por exemplo, algum parente do Elliot que, tipo, trabalhava lá com ele. Ou até mesmo ele pode ter conhecido o Elliot na obra, sabe? Porque como a gente sabe, tipo, o Harvey, que é um dos cientistas mais importantes na obra, sabe? Ele, tipo, deve ter conhecido o protagonista porque tem um momento no quarto capítulo que ele tá conversando lá com o protagonista, aí ele fala como se ele conhecesse o protagonista. Que sinceramente eu não sei se isso é válido. Tipo, se ele tava falando que faz tempo que ele não via um ser humano nessa fábrica e tal. Porque depois disso ele virou um experimento e obviamente ele não estaria mais acostumado em ver pessoas. Então, tipo, provavelmente ele deve ter ficado intrigado também sobre isso. E bom, agora eu vou falar mais sobre o negócio principal em si. Tipo, bom, a gente sabe agora que o protótipo desde o início era o Wally,
que tava disfarçado para meio que pegar informações sobre as coisas que a Pop tava fazendo de graça, sabe, para usar isso a favor dele mesmo, sabe? E bom, a gente descobriu isso que sinceramente foi uma das coisas mais interessantes no quarto capítulo, porque sinceramente eu acho que a maioria das pessoas não esperavam que um dos aliados, basicamente, era um dos piores vilões de todos da obra, que sinceramente causou um caos inteiro lá no negócio lá e causou um pesadelo para todos os seres que estavam lá presentes, que nesse exato momento são brinquedos, desejando voltar a serem seres humanos normais. E bem, outra coisa também que a gente já sabe é que o Huggy Wuggy tá vivo, que sinceramente foi mostrado nos últimos capítulos, como por exemplo o segundo capítulo que foi revelado que ele está vivo e que sinceramente acho que vai ser uma das coisas exploradas no quinto capítulo. Eu não sei se no quinto capítulo ele vai tipo de base no início, sabe? Porque a gente sabe que o final do quarto capítulo mostrou que a gente estava preso num laboratório. E ele, tipo, entrou no negócio e ele basicamente estava atrás da gente, basicamente. E sinceramente, tipo, tem muitas outras coisas que eu acho que podem voltar no quinto capítulo. Porque, tipo, por exemplo, uma das coisas que tipo, a gente já sabe é que primeiro o Huggy Wuggy voltou e provavelmente a Mommy Long Legs e o Catnap vão voltar nesse quinto capítulo. Tipo, eu não sei se isso é verídico da minha parte, mas eu acho que sinceramente tem uma chance deles voltarem nesse quinto e último capítulo. Porque, tipo, a gente já perdeu basicamente nessa história. O Porto Seguro já foi destruído. Os aliados que a gente já tem, tipo, estão tudo ferrado lá e já foram de Vasco. Então, tipo, o protótipo ele basicamente tá vencendo essa guerra. Então, tipo, faria sentido dele trazer de volta esses personagens que foram tão importantes na história, porque sinceramente eles foram basicamente vilões em cada capítulo. E eu acho sinceramente que eles vão voltar nesse último capítulo para causar o caos nessa história inteira. E um motivo disso é porque quando a gente estava na conversa lá com o protótipo, dá pra ouvir uma voz da Mommy Long Legs falando com a Pop no jogo. E sinceramente, tipo, eu vou ver se eu procuro pra vocês ouvirem o que eu ouvi num vídeo sobre o jogo em si. Então, tipo, eu não sei se era o protótipo que tava fazendo isso, porque a gente já viu que ele pode copiar a voz de certos brinquedos e provavelmente deve até conseguir copiar a voz de pessoas. Então, tipo, provavelmente pode ser que ele tenha feito isso para meio que causar um peso emocional no protagonista e também nos outros personagens. Mas se ela tá viva, sinceramente vai ser um plot twist grandão no quinto capítulo. E outra coisa também que é, tipo, falado é que, tipo, o Catnap, o protótipo basicamente pegou o corpo dele. Tipo, o protótipo, ele basicamente fez o Catnap de Vasco. Aí ele pegou o corpo do cara e, tipo, provavelmente ele vai usar pra alguma coisa nesse quinto capítulo. Então é por isso que eu digo que basicamente ele pode voltar. Como também outros personagens também. Porque, tipo, uma das coisas que muita gente tá intrigada é sobre o Pianossauro, sabe? Tipo, eu sei que o Pianossauro ele realmente parecia ser legal no quarto capítulo e não durou nem 20 minutos. Então, tipo, provavelmente ele também vai voltar. Tipo, porque provavelmente pode ser um plano do protótipo de pegar brinquedos destruídos para reconstruí-los e usar na guerra dele com a Pop.
E, tipo, sinceramente, eu também não sei se vai ser revelado logo de cara no próximo capítulo. Porque a gente já sabe agora que o protótipo ele basicamente pode ser uma criatura diferenciada, sabe? Tipo, talvez com um corpo humanoide, com pernas de caranguejo e tal, parecendo um escorpião, um braço enorme e outras certas coisas que eu acho que sinceramente vão ser interessantes.